O Márcio ele tem dois fatores que contribuíram para a parada de fumar dele, me parece. Você está orgulhoso aí, né, doutora Alexandre? Eu estou vendo que ele está falando. Foi o pedido da filha. Né? A gente, às vezes, fala muito que a mãe que ela escuta mais o pedido da filha, porque a mãe é mais cuidadosa com a sua própria saúde. E a mãe é que vai cuidar da filha, enfim. Mas os pais também. Boa parte dos pais param de fumar, muitas vezes, pela questão do cuidado que ele vai ter futuramente com a responsabilidade que ele se impõe. E a outra coisa que me parece, Márcio, aqui, essa sua dor na garganta que você diz, não adianta eu ir no médico sem parar de fumar, depois eu vejo a dor na garganta, eu acho que você também teve um pouco de paura do seu problema de garganta ser um problema mais sério, viu? Você não está me enganando muito com essa sua... Mas o fato é o seguinte, nunca mais senti, doutora. Então, foi muito Tá bom. vendo? Nunca mais senti dor de garganta. Vamos voltar que está cheio de perguntas. Ederlei da Silva, de Cabo Frio, ela é fumante, procura fumar somente nos fins de semana e não tem dificuldade de parar de fumar. Tem algum problema? Pode explicar sobre isso? Ela não tem dificuldade de parar de fumar, porque ela tem um padrão de consumo diferente. As pessoas não têm o mesmo padrão, né? Eu tenho clientes que fumam 5 maços de cigarro por dia, eu tenho outros clientes que fumam só um cigarro quando vai à festa. O problema é você tirar esse cigarro dela. Eu já tirei pessoas da dependência que fumavam 5 maços de cigarros e não consegui tirar uma outra que fumava só um cigarro por dia. Porque aquele cigarro é muito importante. Porque aquele para ela era muito importante. E a ideia também de que a gente fuma pouco, eu acho que é uma ideia que a gente deveria realmente ter cuidado, porque essa ideia não existe. É a mesma coisa que dizer assim, não, eu prefiro tomar uma rajada de 10 tiros de AR-15 ao invés de tomar uma rajada de 100. Não existe quantidade que seja satisfatória, que você não seja vulnerável. Você fumar um cigarro por dia, se você tiver uma tendência a, por exemplo, fazer câncer de pulmão, um cigarro por dia pode ser o suficiente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser importante para o senhor responder. É a Maria Ivonete de São Luís, Maranhão. Ela pergunta como é que a gente pode saber quanto tempo após parar de fumar ela sabe que está curada? Curada em relação à dependência ou em relação à intoxicação? Como ela diz as duas coisas, a gente pode responder as duas questões. Bom, em relação à dependência, a gente costuma dizer duas coisas. Primeiro, que a gente só considera o indivíduo, a gente só libera o indivíduo de um tratamento depois de 1 ano. Você, por exemplo, está com 11 meses, você ainda está inserido no programa. Porque os estudos mostram que a maior parte da recaída se dá justamente nos primeiros 12 meses. Agora, em relação à dependência propriamente dita, sem tornar isso uma coisa pesada, é para o resto da vida. Para o resto da vida, a gente tem que ficar atento que o nosso cérebro, quando conheceu a nicotina, ele se modificou. Ele não é mais o mesmo de antes de conhecer a nicotina. E a partir dali, é orar e vigiar. Né? Isso que ele falou, não vai de novo, olha para ele, mas não volta, né? O Aldair Oliva, de Salvador, ele parou de fumar 6 meses e ele ainda sente muito ataque cardíaco, foi medicado com calmante devido à abstinência e ele está perguntando se ele está correto, se isso é normal. Repete o que ele... Ele disse que parou de fumar 6 meses, mas ele continua sentindo taquicardia. E ele foi medicado com calmante por conta da abstinência. Ele pergunta se isso é normal. Olha, é difícil a gente analisar um caso assim, então, uma pessoa que a gente não conhece. Tá vendo, né? O calmante não é uma medicação que a gente usa para quem está parando de fumar, não. O calmante que a gente chama de ansiolítico, né? Sei. O que a gente costuma usar é antidepressivo ou então o adesivo, como o Márcio disse que usou, não foi? Usei. O adesivo que você repõe a nicotina só para durante aquele período inicial você segurar um pouquinho mais a onda. Usei o antidepressivo também. Agora o calmante tem que ter cuidado, porque o calmante também gera dependência, né? Então, se essa taquicardia não é uma taquicardia de origem cardíaca, é emocional, valeria a pena ele trabalhar um pouco esse emocional com alguém da equipe que acompanha ele. O José Luiz, de Jabuticabal, de São Paulo, ele disse que já fumou, teve câncer de próstata. E ele queria saber se há alguma relação com a questão de ele ser fumante, com a relação dele ter câncer, porque ele sabe que o fumar causa câncer. O câncer de próstata tem sido analisado ultimamente, tem se implicado alguma coisa em relação a substâncias cancerígenas. Ele não é o primeiro câncer que você pensa. Tem 17 tipos de câncer que você pensa que estão bem associados ao cigarro. O de próstata não é bem esse. O que a gente sabe é que a possibilidade de um indivíduo que tem um câncer de próstata e continue fumando, ele tem uma chance maior de fazer implantes metastáticos por causa daquele câncer. A gente realmente não recomenda que o indivíduo
com Fuma. câncer de próstata continue fumando. De uma pessoa que não quer se identificar, ela disse que o aumento de peso depois que parou de fumar, se ele ocorre devido à pessoa comer mais pela ansiedade ou é alguma reação natural do organismo? As duas coisas. Depende do nível de ansiedade que a pessoa tinha e depende da relação que ela tinha com alimento e ansiedade. Se ela era uma pessoa que usava esse subterfúgio de tô nervosa, vou comer, né? Aquela cena daquela mulher com um pote de sorvete quando está tensa. Se ela era assim, ela tem que tomar um pouco mais de cuidado quando para de fumar. Agora, muitas vezes você pode suprir essa situação, por exemplo, aumentando a carga de atividade física durante esse período de parada de fumar. Por outro lado, o fato de você ganhar peso não quer dizer que você posteriormente não possa perder o peso. Então, é claro que você, para perder peso é mais difícil, vai requerer um pouco mais de esforço do que para ganhar o peso, que é muito mais fácil. Você ganhou peso? Nossa. Eu ganhei peso, mas de uma forma muito tranquila, não tinha nada de ansiedade. O que acontece é o seguinte, enquanto você fuma, você não sente o gosto da comida como uma pessoa que não fuma. Então, quando eu parei de fumar, eu comecei a sentir o gosto da comida. Então, hoje, eu sinto que a comida é completamente diferente daquilo que eu conhecia. Por isso eu ganhei peso. O cheiro também, exatamente, né? Exatamente. Por isso eu ganhei peso, porque eu como um pouquinho mais. Mas, como você ele está falou... curtindo comer, né, Márcio, agora? Eu estou curtindo comer. Ainda estou no momento de curtição. O gosto e o cheiro também. Isso, o gosto e o cheiro. É isso. Bom, o César Sanches, pelo Twitter, ele disse que ficou 6 meses sem fumar e voltou. E ele perguntou por que acontece essas recaídas. Acho que a gente já falou disso aqui, É né? normal, né? Qualquer droga, qualquer dependência, você pode ter recaída. Há quanto tempo a nicotina dura no organismo? A gente também já falou. 48 horas. A Naisete, 54, de Santa Catarina, ela ligou para dar um depoimento. Ela disse que começou a fumar aos 23 anos, parou aos 50. Parou por conta própria, porque tossia muito, sentia muito cansaço. Parei sem tomar medicação ou acompanhamento, por força de vontade e ajuda das minhas filhas. Bonitinho isso também, porque tem casos que isso acontece, né, doutor Alexandre? Sueli, do Rio de Janeiro, de 63 anos. Ela fuma há mais de 50 anos, está com enfisema no pulmão esquerdo, e existe algum medicamento eficaz no auxílio a parar de fumar ou é só força de vontade? Bom. Na verdade, é o marido dela que fuma, da Sueli. Para parar de fumar? O marido dela fuma há mais de 50 anos e está com enfisema no pulmão esquerdo. Existe algum tipo de medicamento eficaz no auxílio a parar de fumar? Parar de fumar, sim. O primeiro deles é o adesivo nicotina, né? Você, ao parar de fumar, você fica num estresse muito grande, você fica irritado, você fica sem prazer, fica triste, algumas pessoas ficam chorosas. E isso é muito difícil para muita gente. Por isso que só 3% das pessoas param de fumar sem algum tipo de ajuda. Só 3%. É uma coisa difícil. É difícil mesmo. Então, descobriu-se que você dá um pouquinho de nicotina para a pessoa, para ela segurar esse período. Pode ser importante. Pode ser importante, pode ser fundamental. Depois descobriu-se um outro medicamento, ao acaso, foi uma coincidência, um antidepressivo que estava sendo usado para depressivos, e a grande maioria dos depressivos são fumantes, quase 100%. E naquele grupo que usou aquela substância, a psiquiatra ficou, estão parando de fumar, e nós não estamos nem falando de cigarro, as pessoas estão parando de fumar. Aí aquilo acendeu uma luzinha, essa medicação chama-se bupropiona. Ela já está no mercado há algum tempo, tem vários nomes comerciais, mas o nome da substância é a bupropiona. E, por último, tem uma substância mais recente, que tem 2 anos, que é a vareniclina, que é uma substância específica para parar de fumar. Ela foi desenhada para isso, ela não é um antidepressivo. Ela faz uma troca lá entre o que o cérebro precisa de nicotina, ela entra no lugar e o cérebro para de querer nicotina porque a droga ocupou o lugar, a vareniclina, que também é bem auspiciosa, ainda não está na rede pública, é uma medicação também que não é barata, mas tem uma eficácia bastante comprovada. Então, assim, só para também frisar aqui para a Sueli, não é só força de vontade, né, Sueli? Só 3% das pessoas que conseguem fazer isso. Você foi um deles, né, Alexandre? Você está... Márcio, desculpa. Você está no programa do SUS. Exatamente, A gente aqui no Rio, a gente tem essa vantagem. Botou adesivo, adesivo, usou a nicotina. Isso. Você teve crise de abstinência? Não cheguei a ter crise de abstinência, não, entendeu? Até porque eu comecei durante esse programa antitabagismo da Prefeitura do Rio. São 5 reuniões e depois dessas 5 reuniões você para de fumar e começa a usar a medicação. Então,
nessas 5 reuniões, o que eu fiz? Eu vim diminuindo o meu número de cigarros, que eu estava fumando demais, né? Porque na primeira reunião de 2 horas eu quase tive um troço, que eu fiquei 2 horas sem fumar na reunião. Então eu quase tive um troço. Aí eu falei, bom, mas se eu fiquei 2 horas ali sem fumar, eu posso começar a trabalhar isso. Então foi o que eu fiz, eu comecei a diminuir o cigarro assim, e aí quando eu comecei a usar medicação, eu Deu uma estanquei. acalmada. Entendeu? Claro, eu tomei um antidepressivo, né? Eu fui Fez ao todo, médico né, e tal. um Exatamente. procedimento para poder ajudar. Exatamente. Tem mais a última pergunta que a gente tem que responder rapidinho, porque nosso tempo já acabou. Ele diz que ela é fumante, ela tem 52 anos, ela é da Bahia, e ela consegue ficar até 20 dias sem fumar. Pois sem fumar fico muito nervosa e falo mal com todo mundo que está ao meu redor, enfim. Qual é o melhor tratamento a fazer? Procurar ajuda, né? Eu acho que é procurar ajuda, e além da ajuda medicamentosa, tem uma outra coisa que é super importante que acontece nesses tratamentos, que é a atividade em grupo. Um monte de gente que tem o mesmo problema e um trocando experiência com o outro. Eu que já faço isso há 20 anos, a cada reunião de grupo eu aprendo alguma coisa com algum membro do grupo. Que é a terapia em grupo, né? Isso. Agora, pra gente finalizar, eu queria só uma coisa bem rápida de cada um, assim. Como a gente viu aqui no INCA, com esses dados do INCA, que são jovens que estão começando, né, assim, são muito jovens. O que vocês diriam para o adolescente que está experimentando um cigarro? Não entra nessa vida, né? Não, eu vou dizer aquilo que eu já disse aqui. O que ele tem que ver? O que é mais gostoso? A vida dele estando com a namoradinha, indo pra praia pegar onda, se divertindo com a família, ou o prazer de fumar? É a vida dele ou o prazer de fumar. E você, ele que doutor decide. Alexandre? Eu diria para o jovem, para ele ser crítico com a indústria do tabaco. Ele procurar entender como é que a indústria do tabaco age e ele entrar na briga contra a indústria, que ele vai adorar essa briga, porque é uma briga ótima, uma briga maravilhosa. É isso aí. Muito obrigado, doutor Alexandre. Muito obrigada, Márcia, pela participação aqui no Conexão Futura. E antes de encerrar o Conexão Futura de hoje, a gente vai deixar aí na tela o telefone da Ouvidoria Geral do SUS. É 136. Você liga e depois digita opção 3. Nesse número tem algumas informações para quem quer deixar de fumar e poder ajudar alguém também a parar. Fique agora com a Estação Saúde. A gente volta amanhã às 2h30 da tarde e até lá. Tchau, tchau.